Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos ter a nossa aula sobre ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos recebem esse nome pois eles envolvem simultaneamente organismos vivos, a parte geológica e também elementos químicos, e compreendem todos os processos pelos quais os organismos vivos retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados e depois devolvem esses elementos químicos ao ambiente de alguma forma. Então, se nós lembrarmos da Lei de Lavoisier, que é a Lei de Conservação das Massas, os ciclos biogeoquímicos estão de acordo com essa lei, porque a matéria vai sofrer rearranjos e vai ser constantemente reciclada. Começando pelo ciclo do carbono. O ciclo do carbono pode ser dividido em duas etapas, o que a gente chama de ciclo geológico do carbono e o ciclo biológico do carbono. O ciclo geológico possui uma escala de tempo grande e envolve rochas e minerais, os oceanos e também a atmosfera. Já o ciclo biológico possui uma escala de tempo pequena e envolve a fotossíntese, a respiração celular e também as etapas de decomposição de matéria orgânica. Aqui nós temos um esquema do ciclo do carbono, onde nós temos a combustão, que pode ser realizada pelas indústrias, pelas residências e também pelos automóveis, que vai gerar o gás carbônico, que será absorvido pelos vegetais para a fotossíntese. Esses vegetais irão passar o carbono para o solo ou para os animais através da cadeia alimentar. Os animais irão consumir esse carbono e irão liberá-lo de volta para a atmosfera através da respiração ou então para o solo através da decomposição. Então, falando um pouquinho sobre cada ciclo do carbono. O ciclo geológico, ele envolve as rochas calcárias que fundem e liberam gás carbônico, também os vulcões que liberam gás carbônico durante as erupções, e esse gás carbônico, ele será dissolvido na chuva, que irá voltar ao solo, causando erosão e carregando minerais para os oceanos. Esses minerais reagem e formam conchas carbonatadas, que depois serão convertidas em rochas calcárias, fechando o ciclo. Já o ciclo biológico do carbono, nós temos a madeira e os combustíveis fósseis sendo queimados, que irá liberar gás carbônico na atmosfera, mas nós temos também o gás carbônico liberado na atmosfera por parte dos organismos decompositores e também dos animais a partir da respiração celular. O gás carbônico presente na atmosfera é absorvido pelas plantas, algas e cianobactérias que realizam a fotossíntese e devolvem esse carbono de volta para o solo através dos consumidores primários, que em seguida irão para os consumidores secundários e também pelos detritos, que depois serão processados pelos organismos decompositores, levando à formação de gás carbônico direto na atmosfera ou de novos combustíveis fósseis, fechando esse ciclo. Outro ciclo biogeoquímico muito importante é o ciclo do oxigênio, que garante que o gás oxigênio circule pelo meio físico e seja utilizado pelos seres vivos na respiração celular. O ciclo do oxigênio possui duas etapas: a fotossíntese, onde os organismos fotossintetizantes vão utilizar o gás carbônico para a produção de moléculas orgânicas, e a respiração celular, onde os organismos utilizam o oxigênio para a produção de energia e liberam gás carbônico no processo. Em síntese, o ciclo do oxigênio envolve dois tipos de organelas: a mitocôndria e os cloroplastos. Na fotossíntese, os organismos sintetizantes absorvem o gás carbônico e, juntamente com a presença de água e da luz solar, os cloroplastos
vão fazer o processo de fotossíntese produzindo gás oxigênio e glicose. Já na etapa de respiração celular, a mitocôndria vai captar o gás oxigênio para a produção de energia, liberando o gás carbônico nesse processo. Além do gás carbônico, são liberadas moléculas de água, que também têm o oxigênio na sua composição e irão fechar o ciclo. Agora, falando um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é um ciclo que envolve, em sua grande parte, organismos decompositores, principalmente bactérias. O nitrogênio está presente nas moléculas dos aminoácidos, que são os constituintes das proteínas. Então, ele é um elemento essencial para os seres vivos e constitui cerca de 78% da atmosfera. Nós podemos dividir o ciclo do nitrogênio em 3 etapas: a fixação, a nitrificação e a desnitrificação. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma das etapas. Na etapa de fixação, nós temos a retirada do nitrogênio sob a forma de N2 da atmosfera. E ele é, então, convertido em amônia na forma de NH3, que poderá ser assimilada pelos seres vivos. Esse processo é realizado por bactérias, porém, há também a fixação atmosférica do nitrogênio, que ocorre por meio de descargas elétricas, mas esse é um processo que ocorre em menor escala. Os responsáveis pela etapa de fixação atmosférica do nitrogênio são as cianobactérias no meio aquático, o azotobacter no solo e também as bactérias do gênero Rhizobium, que são bactérias que vivem em nódulos presentes nas raízes de plantas leguminosas. A segunda etapa do ciclo do nitrogênio é a nitrificação. Na nitrificação, a amônia que foi produzida na etapa anterior, juntamente com a amônia que é liberada na excreção de animais e também na decomposição, é convertida no solo em nitritos e nitratos, que são substâncias mais facilmente absorvidas e assimiladas pelas plantas. Essa conversão da amônia em nitritos e nitratos também é realizada por bactérias. Então, os nitrossomas convertem a amônia em nitritos e o nitrobacter converte a amônia em nitrato. Por último, nós temos a etapa de desnitrificação. Nessa etapa, as bactérias desnitrificantes retiram o nitrogênio de compostos de nitrogenados que contêm o nitrito e o nitrato na sua composição e devolvem esse nitrogênio à atmosfera sob a forma gasosa. Nessa etapa, nós temos a ação das bactérias chamadas de pseudomonas. Então, de maneira simplificada, as etapas do ciclo do nitrogênio são a fixação biológica, que converte o nitrogênio molecular em amônia, a nitrosação e a nitração, que vão converter a amônia em nitritos ou nitratos, e a desnitrificação, que vai converter os nitritos e os nitratos em nitrogênio molecular novamente. O ciclo do fósforo é um ciclo que pode ser dividido em 2 escalas temporais, uma de curta duração, que vai depender das relações ecológicas entre os seres vivos, e uma outra de longa duração, que vai envolver o ambiente. Na etapa de curta duração, o fósforo é absorvido pelos vegetais, que vão sintetizar compostos orgânicos elaborados, como, por exemplo, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos que contenham esse elemento em sua estrutura, e irão repassar este elemento aos demais componentes bióticos através da cadeia alimentar. Quando os animais e os vegetais morrem, os agentes decompositores irão agir sobre esses detritos orgânicos e irão retornar o fósforo para o solo através do metabolismo. Além disso, o fósforo também pode ser retornado para o solo através da excreção de organismos vivos. Na etapa de longa duração,
nós temos o fósforo sendo drenado gradativamente para o mar sob a forma de fosfato. Esse fosfato passa por processos de sedimentação, sendo incorporado às rochas. E essas rochas irão depender de processos geológicos, como a elevação do leito do mar ou o abaixamento do nível das águas, para retornar ao ecossistema terrestre. Essas rochas também podem ser removidas do oceano em processos chamados de levantamentos tectônicos, e a partir disso voltar para a Terra, fechando o ciclo. E por último, nós temos o ciclo do enxofre. O ciclo do enxofre passa por etapas tanto no solo quanto na água e na atmosfera. O enxofre aparece de diversas formas no ambiente, porém, os sulfatos são a sua forma mais oxidada. Nas etapas do ciclo do enxofre, os organismos vivos, o solo, a água e a atmosfera trabalham em conjunto. As plantas absorvem os compostos contendo enxofre, como os sulfatos, e produzem aminoácidos. Estes aminoácidos são repassados aos outros seres vivos através de cadeia alimentar, repassando o enxofre para outros organismos. Depois da morte dos seres vivos, os micro-organismos presentes no solo decompõem esses aminoácidos que contêm enxofre em sulfeto de hidrogênio. O sulfeto é então convertido em outras formas de enxofre por bactérias sulfurosas, também presentes no solo. Existem também alguns outros micro-organismos no solo que podem realizar a conversão do enxofre em sulfato, combinando este elemento com o oxigênio. O sulfato, então, é absorvido pelas plantas, fechando o ciclo no que compete aos seres vivos. Na parcela atmosférica do ciclo, nós temos o enxofre interagindo com o oxigênio, formando dióxido de enxofre ou trióxido de enxofre. Há também uma pequena parcela de H2S sendo formado pela interação do enxofre com o hidrogênio atmosférico. No entanto, o H2S é logo convertido em trióxido de enxofre também. Estes óxidos, ao entrarem em contato com moléculas de água, vão retornar ao solo sob a forma de chuva ácida. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!